Continuação do capítulo 7, a tipologia da arca e do maná. Gosto de dizer que o Antigo Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo Testamento, por sua vez, explica o Antigo. O autor de Hebreus afirma que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Hebreus 10:1. Paulo também falou de festas e dias sagrados da lei mosaica em sua carta aos Colossenses, e se referiu a isso da seguinte maneira: as quais coisas são sombras das vindouras. Colossenses 2:17. O que significa na tipologia bíblica uma sombra? É a projeção limitada de uma forma. Por exemplo, se eu estender a mão sobre o computador em que digito o texto original deste livro agora, vejo projetada nele a silhueta da minha mão. A sombra não tem cor, não revela a textura da minha pele, nem dá o efeito tridimensional que a própria mão tem. A sombra apenas nos permite ter uma vaga noção do que a está projetando. Essa era a revelação da antiga aliança. Só víamos a sombra e não a mão. Mas a revelação da nova aliança nos permite não somente ver a sombra, como também a mão que a protege, que a projeta. Por exemplo, aquela serpente de bronze levantada por Moisés no deserto, Números 21, do 4 a 9, era uma sombra, um tipo, era uma figura profética que revelava o que ainda estava por vir. Naquele tempo só se via a sombra, sem se entender o que a projetava. Até que veio o antítipo, o cumprimento do tipo. Jesus, que revelou que a serpente de metal era uma figura que se cumpriria nele, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14. Assim como queremos entender o que Jesus falou sobre o maná escondido, focaremos a tipologia bíblica do maná. O que o maná figura? Lemos em Hebreus 9,4, acerca da Arca da Aliança, que ele tinha em seu interior um vaso de ouro com o maná, além das tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Lembre-se de que na arca e nos elementos em seu interior não temos a imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens futuros. Ao analisar esses objetos segundo o ensino do Novo Testamento, precisamos ir além da imagem exata. O que vemos neles literalmente e compreender a sombra, ou seja, o que eles tipificam, os bens futuros da nova aliança. Para entendermos isso claramente, compararemos dois textos bíblicos, um do Antigo Testamento, apresentando a figura, e um do Novo Testamento, interpretando-a. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8:3. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Observe que, em Deuteronômio, as Escrituras dizem que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. E segundo esse texto, o que saía da boca do Senhor? O maná. Agora repare que Jesus usa essas mesmas palavras ao ser tentado no deserto pelo diabo e as interpreta assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele substituiu o termo maná por palavra de Deus, que era o significado dessa figura, a qual não tinha a imagem exata, mas era uma sombra de um bem vindouro. O maná, portanto, é um tipo ou símbolo da palavra de Deus. É o alimento que vem do céu para o sustento do seu povo. E qual é a figura da Arca da Aliança? Ela representa a presença de Deus no meio dos homens. Veja a passagem bíblica que autentica essa afirmação. Partindo da arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta ao Senhor para os milhares de Israel. Números 10, 35, 36. Quando a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Deus. E quando ela pousava, ele dizia: volta, ó Senhor.
porque a arca representava a presença de Deus que estava entre os querubins, como ele mesmo dissera a Moisés. Vemos também que em 1 Samuel 4, 21, 22, quando os filisteus tomaram a arca, dizia-se em Israel: Icabod, de Israel se foi a glória. A fim de entendermos melhor a figura apresentada nos versículos anteriormente mencionados, que indicam a arca como uma figura da presença divina, temos de recordar que, ao instruir Moisés sobre a construção da arca e seu propiciatório, que era uma espécie de tampa, o Senhor lhe disse: Ali virei a ti. Êxodo 25, 22. Portanto, a arca era o lugar onde a presença divina se manifestava. Se a arca representava a presença de Deus no meio dos homens, então ela é uma figura ou símbolo de Jesus. Lembre-se que, no Novo Testamento, é ele que é chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus 1, 23. E sobre ele escreveu João, o apóstolo do amor, dizendo: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. É quem o revelou. João 1, 14 e 18. A arca, portanto, é uma figura de Cristo, da presença de Deus no meio dos homens. Ela era um objeto composto de dois materiais distintos, madeira e ouro. Na verdade, era madeira revestida de ouro. Na tipologia bíblica, em especial no tabernáculo de Moisés, a madeira simboliza a humanidade, enquanto o ouro simboliza a glória ou a divindade. Logo, a figura da madeira revestida de ouro, que fala de humanidade e divindade, aponta para aquele que tem o mesmo papel que a arca tinha na antiga aliança, a presença de Deus entre os homens. O maná escondido. Logo que o maná foi enviado por Deus ao povo de Israel, Moisés, por ordem divina, Êxodo 16:34, orientou Arão a guardar uma porção dele dentro da arca da aliança. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar-se às vossas gerações. Êxodo 16:33. Fato confirmado na Epístola aos Hebreus, Hebreus 9:4. Depois que compreendermos essas figuras, entenderemos melhor o que Paulo disse aos Colossenses, em quem Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses 2:3. Veja bem, assim como o maná encontrava-se escondido dentro da arca da aliança, assim também estão escondidos em Cristo todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A arca é uma figura de Cristo e o maná da palavra de Deus. O maná encontrava-se escondido dentro da arca, do mesmo modo que os tesouros da sabedoria e da ciência, os mistérios do reino, a palavra de Deus estão escondidos em Cristo. É importante ressaltarmos o termo escondido. O maná não estava apenas guardado na arca, mas escondido. A arca não tinha janela nem vitrine. Ela era um baú de madeira revestido de ouro, coberto pela tampa de ouro maciço do propiciatório, sobre o qual estavam os querubins. O que se colocava dentro dela não podia ser visto por ninguém. Essa é a razão de Jesus dizer à igreja de Pérgamo: ao que vencer, lhes darei do maná escondido. Apocalipse 2,17. Se olhássemos superficialmente para a arca, não teríamos como ver o maná escondido, a não ser que fizéssemos um exame mais cuidadoso, abrindo-a para examinar o seu conteúdo. Da mesma maneira, se você tiver um contato apenas superficial com Cristo, jamais descobrirá os tesouros da sabedoria e da ciência. Você jamais poderá conhecer os mistérios do reino. Do mesmo modo que, com uma olhada de maneira superficial para a arca, não encontraríamos o maná, assim também um contato distante com Cristo jamais nos revelará os seus tesouros escondidos. Infelizmente, essa é a realidade da maioria dos cristãos que, servindo a Jesus durante anos e anos, jamais chegam a experimentar desse maná escondido. Talvez eles pensem que isso é para ser desfrutado somente no céu, por causa da promessa de Jesus ao anjo da igreja de Pérgamo. Entretanto, o que Jesus de fato disse é que, quando os vencedores chegassem no céu, eles continuariam a desfrutar do maná escondido, pois é impossível chegarmos a desfrutar da plenitude desses tesouros em Cristo ainda nesta vida. Eles são inesgotáveis.
Esses tesouros escondidos são os mesmos segredos de Deus que Davi mencionou no Salmo 25:14. Todas as vezes em que você pegar a sua Bíblia para lê-la, estudá-la e meditar nela, lembre-se de que há tesouros escondidos que jamais se tornarão conhecidos através de um mero exame superficial. Entenda, no entanto, que ao falar sobre buscarmos esses tesouros de uma maneira mais profunda, não estou me referindo meramente a um estudo ou pesquisa, embora devamos praticar isso com a maior dedicação possível. Refiro-me a recebermos do céu, pelo Espírito Santo, as verdades de Deus, ou seja, a experimentarmos o conhecimento por revelação.